Sou José, quero cumprimentar todos os motoristas, quero me apresentar, tenho 18 anos de profissão, já fiz mais de 2,5 milhões de quilómetros durante estes 18 anos, já corri todos estes países, a minha experiência vale aquilo que vale e com estes anos todos fizeram-me abrir os olhos para muitas situações. E então, o que é que eu pretendo com este vídeo? Com este vídeo pretendo-vos mostrar certos problemas que se está aqui a passar com a nossa profissão. Para além disso, quero pedir a vossa ajuda. Criei um movimento e criei um grupo de Facebook. Esse grupo de Facebook chama-se Motoristas na Luta. Como morreu a dignidade da nossa profissão, ao estar de luto eu coloquei esta abraçadeira negra. Então o que eu queria vos pedir, a vós todos, motoristas, ou todos aqueles que se sintam indignados quanto eu, queria-vos pedir que usem também uma abraçadeira negra como forma de protesto e dar força a este movimento. Em que é que vai consistir o Grupo Motoristas na Luta? O Grupo Motoristas na Luta não é para brincadeiras, não é para fotos bonitas, é só para a gente, como todo, como uma união de motoristas, debater o que é que poderemos fazer e em que é que poderemos melhorar as nossas condições de trabalho. Eu tenho aqui alguns pontos muito importantes que vos vou mostrar mais à frente. Estão aqui a ser feitas algumas irregularidades na nossa profissão. Eu depois vou mostrar isso tudo aí à frente, com os desenhinhos, aqui umas quantas feitas, de forma a isto ficar muito mais fácil para quem não tem a capacidade de perceber, ver o que se passa. Ok. Ou seja, com isto também, a partir deste momento, vamos ver quem verdadeiramente está preparado e pronto para lutar. Muita gente fala que vamos greve, isto e aquilo. Falar é muito bonito, mas vamos ver ações. Antes de fazer uma greve temos que provar que estamos unidos. Esta luta é contra o Estado português. O principal culpado de tudo o que tem sido feito nestes últimos anos não é o meu patrão, não é o teu patrão. Porque os nossos patrões jogam com as regras de jogo que existem. O principal culpado disto tudo é o Estado português, que permitiu toda esta brincadeira. Foi o Estado que permitiu que se fizesse um CCTV novo, um CCTV cheio de ilegalidades. Eu mais à frente vou-vos provar aqui as ilegalidades que estão a ser feitas com o novo CCTV, se vocês virem o vídeo até ao fim. Um CCTV que não é nada digno. Durante 21 anos a inflação foi superior a 100% em todos os produtos, em todas as profissões, em todos os artigos. E este sim é o principal ponto da nossa luta, é na idade da reforma. Por uma reforma mais digna, uma reforma mais justa, e o Estado tem-se vindo a esquecer dos motoristas na idade da reforma. Há profissões que não têm um desgaste tão rápido como a nossa e o Estado já se lembrou dessas profissões e nós continuamos esquecidos. Mas continuamos esquecidos porquê? Porque não somos unidos. Então, mais uma vez, venho apelar à vossa união. Vamos mostrar ao Estado que estamos de luto, mas estamos na luta. E então, esta luta contra o Estado é também porquê? Por causa do preço das multas. Não cabe na cabeça de ninguém as multas que nos são aplicadas. Multas por tudo e por nada, mas há outras por uma simples falha. No fim do dia esqueci-me de carregar num botão, não fechei o turno e tenho uma multa de milhares de euros. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, temos que nos debater, temos que ser firmes, temos que nos unir e lutar contra o Estado, contra o preço das multas. Agora, outro ponto muito importante. Se é verdade que o Estado somos todos nós, então todos os cidadãos são Estado. Se todos os cidadãos são Estado, esta nossa luta vai fazer com que as pessoas acordem. Nós no trânsito, por onde quer que a gente vá, não somos respeitados, ninguém nos cede a mão, toda a gente atravessa na nossa frente e toda a gente se esquece que atrás do motorista, atrás de uma grande máquina, está um ser humano. E por vezes está um ser humano fragilizado e por vezes está um ser humano com problemas, por vezes está um ser humano com pressa, por vezes está um ser humano com a vida apertada e ninguém nos respeita em lado nenhum. Então vamos provar que somos unidos, vamos provar que estamos juntos, vamos provar que fazemos falta e vamos provar que somos a primeira profissão a fazer mexer o mundo. O nosso salário
em 1997 era 73% superior ao salário mínimo. E era superior ao salário mínimo porquê? Por vários motivos. Primeiro, pela dificuldade na obtenção da carta, pelo preço da carta, pelo tempo que se perdia a fazer a carta. Segundo, pela idade que se entrava no mercado de trabalho, porque o motorista só entrava no mercado de trabalho aos 21 anos. Depois, pelas responsabilidades acrescidas e o facto de ser uma das poucas profissões onde somos severamente punidos por trabalhar um pouco a mais e ter um limite máximo de horas diárias. Ou seja, qualquer profissão pode fazer as horas extras que pretender, nós motoristas não podemos. Depois, pelas exigências físicas, exigências emocionais e, acima de tudo, pelo que diz a lei, fala na penosidade inerente às dificuldades da nossa profissão. Derivado a isto tudo, foi estipulado em 97 que o nosso salário ia ser valorizado 73% perante o salário mínimo. Isto tudo também porque derivado à ferramenta de trabalho. Nós somos um trabalhador que opera uma máquina a rondar os 250 mil euros, enquanto que uma empregada de escritório, 500 euros, chega e sobra para comprar o material de escritório. Com 1000 euros já se compra uma boa máquina, uma boa mala de ferramentas. 10 mil euros, 20 mil euros, já se compra um bom empilhador para um empregado de armazém. O primeiro CCTB dos motoristas das empresas de mercadorias foi feito em 1982. Depois, passado vários anos, em 1997 foi feita uma revisão desse novo CCTB. Então, nessa revisão que foi feita, foram mantidos mais ou menos os mesmos valores entre o motorista e os restantes setores profissionais. Então, em 97, um operário fabril com o ordenado mínimo ganhava 282 euros. O motorista ganhava 489 euros. O motorista tinha um ganho de 73% mediante o trabalhador fabril. E tinha este ganho derivado ao que falámos na folha anterior, derivado às responsabilidades acrescidas da nossa profissão e todas as dificuldades inerentes a ela. Então, passados 21 anos, no ano 2018, sofreu uma inflação de 105% e passou o salário mínimo a 588 euros. Esta inflação de 105% foi aplicada mais ou menos, mais um grau percentual ou menos um grau, a todos os produtos. Pão, gasóleo, a todos os setores profissionais sofreram esta inflação de 105%. A nós, motoristas, só nos querem dar uma inflação de 29%. Ou seja, quando em 97 o nosso salário era 73% superior ao salário mínimo, atualmente querem transformar o valor que era 73%, querem transformar em 9%. Ou seja, hoje em dia, um motorista ganha 9% mais que o salário mínimo. É uma barbaridade. Porquê? Porque todas as profissões aumentaram 105%. A nossa só está a aumentar 29%. Com isto, quero dizer o quê? Que se o nosso salário, 489 euros, se durante estes 21 anos sofresse uma inflação de 105%, atualmente o nosso salário rondaria os 1000 euros. 1000 euros. Agora é assim, as empresas de transporte passam a vida a queixar-se e mesmo nós fazendo um grande desconto neste 105%, mesmo a cobrar metade deste valor, mesmo assim o nosso salário andaria sempre nos 745 euros. Isto já a fazer a inflação pela metade. É o 745 euros era o valor mais justo. Continuando nas desgraças do novo CCTB. Cláusula 29. Fala de sábados, domingos e feriados. Isto é considerado trabalho suplementar. Como trabalho suplementar que é, este trabalho é pago a 200%. Isto pelo acordo de 97. Então, como é que são feitas estas contas? É o salário base, mais as diuturnidades para quem as tiver. No exemplo que eu vou dar aqui, vai ser um funcionário que tem mais de 3 anos de casa e tem direito a uma diuturnidade. Então, é o salário base, uma diuturnidade,
dá 501 euros. Isto a dividir por 30 dias dá 16,7. A multiplicar por 2, que é os tais 200%, temos aqui a conta valor certo, 33 euros. 46. Valor arredondado, 33 euros e meio. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que em 1997, um trabalhador que trabalhasse um sábado, um domingo ou um feriado, ganhava 33 euros e meio, mais um dia de folga. Mas caso o trabalhador prescindisse ficar sem esse dia de folga, em vez de 33 euros e meio, ganhava 50 euros, 50 euros que seja. Agora, passado 21 anos, vamos fazer as contas, qual seria este valor segundo uma inflação justa? Então, qual é o preço da inflação justa? Os 105%. Aqui dava 33,46. Já vamos ser amigos e em vez de arredondar por excesso, vamos arredondar por defeito. 33,4 mais 105%, isto daria 68,47. Atenção, arredondando por defeito. Ou seja, no mínimo teria que dar 68 euros um sábado, um domingo ou um feriado, mais o dia de folga. Ou seja, mas com o nosso desconto, vamos fazer estas contas com uma inflação de 52,5. Então o que é que nós temos aqui? Os tais 33,4 euros, mais os 52% de inflação, isso daria 51 euros. Ou seja, atualmente, fazendo a conta com uma inflação de 52%, um sábado ficaria por 51 euros, mais um dia de folga. Em 2018, passados 21 anos, quanto é que eles nos querem pagar por um sábado, um domingo ou feriado? Vamos lá fazer as contas. Então dizem eles que é o salário base, o suplemento da capacidade, que corresponde à viatura que a gente conduz, neste caso o motorista nacional que anda com trailer, mais as diuturnidades, neste caso mais uma diuturnidade. Então a soma disto tudo, a dividir por 30, dá 21,95 euros por dia. Estes 21,95 euros multiplicado por 2, que é os tais 200%, diz que um sábado, um domingo ou um feriado, em 2018 são 43,9 euros, ou seja, 44 euros. E em 2018, com o novo CCTB, perdemos o direito à folga. Ou seja, então, vamos ver o ridículo disto. Há 21 anos atrás, ganhávamos um pouquinho mais de 50 euros por um sábado, domingo ou feriado. Passados 21 anos, ganhamos 43,9, 44 euros. Ou seja, sem dúvida, mais ridículo do que isto não pode ser. Uma grande irregularidade. Continuando nas irregularidades, cláusula 57. Valor da cláusula 57, 21,5 euros. A que é que corresponde estes 21,5 euros? Corresponde a refeições, corresponde a alojamento e corresponde a deslocações. Neste caso, as deslocações vamos tirar da nossa equação. Porquê? Porque nós somos motoristas. Somos motoristas, obviamente, andamos deslocados. Portanto, o que é que nos resta? Refeições e alojamento. Então, pronto, vamos lá ver. Vamos lá dividir estes 21,5 euros pelas refeições e pelo alojamento. Vamos começar as nossas contas. Então dizem eles que dá para refeições, almoço e jantar 8 euros cada uma, 16. Pequeno almoço e ceia, 2,75 euros cada uma delas, 5,5 euros. Somando as duas, 21,5 euros. Ou seja, nós só em alimentação gastamos 21,5 euros, que é as refeições. Onde é que fica o alojamento no meio disto tudo? Alguém se esqueceu aqui de pôr o alojamento. Ou seja, é ridículo. Alguém se esqueceu de acrescentar à cláusula 57 o valor do alojamento. Isto é mais que suficiente para tornar este CCTB anulado. Não tem cabimento, não tem jeito nenhum. Ora bem, mas vamos comparar os preços tendo em conta a inflação mediante o acordo de 97. Ora bem, em 1997, um almoço e o jantar, a gente já recebia 6,63 euros. Pela ceia e pequeno almoço recebíamos 1,70 €.
Com uma inflação de 105%, ganharíamos hoje 13,60€ pelo almoço e pelo jantar e ganharíamos pelo pequeno almoço e pela ceia 3,48€. Ou seja, um total de 34,16€. Isto seria o valor mais justo e mais honesto. Agora, lá está, os motoristas, como têm as costas largas, vão fazer um desconto grande aos patrões. Então vamos só aceitar a inflação dos 52,5€. 6,63€, uma inflação de 52,5€. Isto daria, pelo almoço e pelo jantar, 10,10€. Pequeno almoço e ceia, a 1,70€, mais uma inflação de 52,5€, daria 2,63€ por cada pequeno almoço ou por cada ceia. Ou seja, a diária mínima, já com o nosso desconto, os patrões tinham que nos dar, no mínimo, 25,46€ só pela comida, não estes ridículos 21,5€ que está a falhar aqui as deslocações. Vou só deixar aqui uma nota importante para os motoristas dos mega caminhões que não podem parar em qualquer sítio para comer. Portanto, acho que estes homens deviam ganhar qualquer coisita mais do que nós. Portanto, no mínimo 25,46€, mega caminhões deveriam ganhar mais qualquer coisa. Estamos a falar e a dar exemplos só para o nacional. Ora bem, continuando na cláusula 57, as ajudas de custo que normalmente os patrões costumam pagar, normalmente referem-se apenas à cláusula 57, que é as despesas que o motorista tem na sua deslocação. E então, essas ajudas de custo não são tributadas se não ultrapassarem determinado valor. Valor esse, que é estes valores que vocês estão a ver aqui para o nacional e para o internacional. Curioso é que o Estado subentende que há nacional e há internacional. O Estado não fala aqui em ibérico, mas pronto, não interessa. Continuando. Isso é só mais uma das parvoíces do novo CCTB. Continuando. Nacional, internacional. Então, que valores são estes e para que servem estes valores? Segundo diz o Estado, na função pública, estes são os valores mínimos dignos para uma pessoa, quando se desloca da sede da empresa, tem para se alimentar e para dormir. Então, a cláusula 57 na função pública, essa sim, verdadeiramente, tem em conta as refeições, o alojamento e as deslocações. Ora bem, nós somos motoristas. Deslocações vamos retirar fora desta equação, porque segundo a função pública as deslocações são pagas ao quilómetro, mas isto para as profissões que não motorista. Agora vamos ver as refeições e o alojamento. Como é que o Estado estipula este pagamento? Como é que são feitos os cálculos? Eu já vos vou explicar aqui em baixo. Ora bem, para membros do Governo, vamos só falar do Nacional. Membros do Governo, este valor. Para um salário base superior a 1.355€, temos este valor. Categoria C, entre este valor e este salário base, temos este valor. E para os restantes trabalhadores. Portanto, vamos nós, motoristas, incluir-nos nos restantes trabalhadores, com um salário base abaixo dos 892€. Então diz o setor público que o mínimo digno para a gente se alimentar e para dormir será 39,83€. Então, como é que é feito este cálculo, dividindo pelo almoço, jantar e alojamento? É atribuído 25% deste valor para o almoço, 25% deste valor para o jantar e 50% deste valor para o alojamento. Ter em nota que no almoço, que dava os 25%, dá 9,95€, mas é retirado os 4,52€. Porquê? Porque este valor nós já recebemos no subsídio de alimentação numa outra cláusula. Portanto, ficava para o almoço 5,43€, para o jantar 9,95€, para a dormida 19,90€. Quer o trabalhador durma ou não em alguma residência, ou durma o trabalhador onde dormir, tem direito a receber estes 19,90€.
Mas, caso o trabalhador prescinda destes 19,90€, tem direito a um hotel com um mínimo de qualidade de 3 estrelas, sendo a fatura paga até aos 50€. Se ultrapassar os 50€, o motorista ou o trabalhador do setor público terá que acarretar com a despesa. Portanto, valor mínimo da diária 39,83€. Não os ridículos 21,5€ que nos querem pagar. Ora, muito bem, eu aqui falei-vos nesta simulação que eu fiz aqui, eu coloquei mais 25%, que foi só para vocês terem uma noção que é 25%, mas na realidade a conta não é feita com mais 25%. Para vocês chegarem aos 25% é dividir por 4. Então vamos dividir o 39,83, dividimos por 4 para achar estes 25%. E para os 50% fazemos 39,83 a dividir por 2 e assim achamos os 50%. Não sei se estão a perceber, espero que tenham entendido e vamos então passar à cláusula seguinte. Ora, vamos então agora falar da tão famosa cláusula 61, antiga cláusula 74. Ora bem, então para vocês tentarem perceber como é ou porquê da cláusula 61 ser paga, primeiro está escrito na lei que é devido à penosidade do nosso serviço. Um trabalhador fabril que trabalhe por turnos, salário 580€, o facto de trabalhar por turnos faz com que ele ganhe mais 20% do salário e vai dar 696. Se esses turnos incluírem turnos noturnos e fins de semana, tem em vez de ser mais 20%, será mais 25%, dá 725€. Ora bem, pegando no exemplo de cima, transformando para os caminhões, para os motoristas, então temos, aqui vou dar o exemplo de um possível salário de 745€, que seria a simulação que eu fiz com uma inflação de 52%. Ou seja, um trabalhador por turnos, que nós motoristas trabalhamos por turnos, ou melhor, nós ainda pior que trabalhar por turnos, nós nem turnos temos, nós não nos conseguimos organizar na vida. Portanto, mas vamos supor que trabalhamos por turnos, ou seja, nunca pegamos à mesma hora, mais 20%. Ficaria com este valor. Se fizéssemos turnos noturnos, que é o que nós fazemos, tanto muitas vezes pegamos durante a noite, ou pegamos às 4, 5 da manhã, 6 da manhã, então 745 mais 25% daria 931. Agora aqui há um senão muito importante, um senão ou um se sim, que será os trabalhadores por turnos, mesmo trabalhando à noite, têm a vida organizada, porque sabem amanhã a que horas vão pegar, sabem para a semana a que horas pegam, a que horas largam. Nós, motoristas, não temos essa facilidade. O nosso trabalho é muito pior do que trabalhar por turnos e do que trabalhar à noite. Ou seja, então, aqui eu vou juntar mais 10%, ou seja, 745 mais 35%, derivado à nossa flexibilidade horária. Então, quantas feitas daria 745, atenção que já estamos a falar com o nosso desconto de 52%, mais os tais 35% derivado à flexibilidade horária, estávamos a falar de 105€ mensais. Ok. Isto é um exemplo do porquê da cláusula 61. Alguém entendeu que haveria de complicar estas contas e haveria de dizer que não se tinha que fazer nada destas contas. Então o que é que essa pessoa se lembrou? Se lembrou que para justificar estas dificuldades por quais nós passamos, entendeu que nós haveríamos de ganhar 2 horas extras todos os dias, 30 dias do mês, 13 meses do ano. E como é que são calculadas essas 2 horas extras? Tenho aqui uma continha para vocês fazerem. Aqui, olha, salário base, isto, suplemento de categoria, isto, diuturnidades, quem as tiver, e depois multiplicar por 12. Atenção, não se esqueçam que primeiro têm que fazer as contas de mais, e só depois de estar a conta de mais feita, aí sim multiplicam por 12. Depois, o valor que der, vão dividir por 20,80 e vão ter o preço por hora. Esse preço por hora, a primeira hora será multiplicado por 1,5,
a segunda hora multiplicada por 1,75 e o valor das 2 horas juntas multiplicado por 30, temos o valor da famosa cláusula 61. Ora bem, quanto à cláusula 61, vamos falar aqui só um ponto importante. A cláusula 61 é uma cláusula mais que justa, só que esta cláusula no antigo CCTB só era paga aos motoristas do Internacional. Os motoristas do Nacional ficaram esquecidos no... Isso tem uma justificação, é que há 20, 30 anos atrás os motoristas do Nacional pouco dormiam nos caminhões. Atualmente há muito motorista do Nacional a dormir nos caminhões e a passar nos caminhões a semana toda fora. Então, para não haver as injustiças que houveram durante estes anos todos, foi atribuída também a cláusula 61 aos motoristas do Nacional. E como vocês podem ver aqui, o porquê dela ser paga, está aqui a justificação. Ou seja, é mais que justo esta cláusula ser paga aos motoristas do Nacional e não é nada de mais. Tendo em conta e tendo por base tudo aquilo que falámos até aqui, vamos agora dar-vos um exemplo prático para vocês terem uma noção ao fim do mês quanto é que se poderia ganhar com os diferentes tipos de salário. Então, serviço do Nacional, um trabalho 8 horas por dia, e entre condução e outros trabalhos o motorista não fez mais de 8 horas por dia. O motorista esteve ao serviço da empresa, esteve disponível para a empresa, pegando às 8 horas da manhã e fechando o turno às 22 horas. E este serviço foi feito durante 4 semanas consecutivas no período de um mês. Pelo novo CCTB, temos aqui o salário base, cláusula 61, 57, cláusula 56, suplemento de categoria. Este motorista teria ganho 1.350 euros por este serviço. Estamos a falar de motorista a dormir a casa todos os dias. Vai trabalhar e regressa à noite. Ora bem, então, se fôssemos a ser justos, corretos, honestos, tendo por base uma inflação de 105% sobre o salário base, então teríamos 1.000 euros de salário base, 562 euros a cláusula 61, cláusula 57, tendo por base, atenção, o que o setor público recomenda, ou seja, este motorista teria ganho 2.106 euros entre cláusula 57, tendo por base o setor público, a cláusula 61 e o salário base. Mas pronto, então agora vamos falar com o nosso desconto a pedir metade da inflação. Então tínhamos 745 euros de salário base, a cláusula 61, como é 2 horas extras, ela baixa e passa a ser 419 euros. No caso da cláusula 57, tendo por base o setor público, 404 euros. Então, estamos a ver aqui, em respeito à cláusula 57, estamos a ver aqui 3 valores diferentes. Tendo por base a inflação dos valores que nos eram pagos em 97, e este é o valor. 105% da inflação dos valores de 97, a cláusula 57 renderia-nos 544 euros. Tendo por base 52% da inflação, 50% da inflação, que seria 52,5%, dos valores de 97, atualmente teriam que nos dar 404 euros. Se fosse a ter por base o setor público em respeito à cláusula 57, iríamos receber 398 euros. Ora bem, 1.350 para o novo CCTB, sem desconto 2.106 euros, com desconto 1.568 euros. Isto para um motorista que dorme em casa todos os dias. Então, e quanto é que ganha um motorista que dorme no caminhão? Pelo novo CCTB, só ganha mais 88 euros. Uma grande injustiça, isto não cabe na cabeça de ninguém. Estes 88 euros é referente ao pequeno almoço, à ceia, e nem sequer sobra dinheiro aqui para o motorista tomar banho. Isto é uma grande injustiça que é feita no novo CCTB.
Este valor não se aplica nem aos motoristas do Nacional, nem aos motoristas do Internacional. E toda a gente sabe bem que lá fora já há muitas áreas de serviço a cobrar 5 euros por um duche. Tendo por base o que o setor público paga nos alojamentos, o valor mais justo seria 318 euros, que era os tais 19,91 € que vos mostrei aqui nesta conta, já a falar no escalão mais baixo. Ora bem, continuando, isto tudo é preciso ter em conta que estamos a esquecer de um fator muito importante, que é a disponibilidade. Então um motorista, um trabalhador de uma empresa de transportes, tem que estar disponível para o patrão 24 horas por dia, da maneira que as coisas, da maneira que o novo CCTV está feito. Sim, o motorista tem que estar 24 horas por dia pendente da empresa e 24 horas por dia pendente aos abusos e aos excessos. Então, para evitar esses abusos e esses excessos, tem que estar obrigatoriamente discriminado no novo CCTV o número de horas que um motorista ou um empregado pode estar disponível no máximo para a empresa. E eu, para mim, acho que o valor mais justo seriam 12 horas. Ou seja, neste caso, o trabalhador trabalhou apenas 8 horas por dia. Se tiver disponível 12 horas para a empresa, não vai ganhar nenhuma hora extra. E mesmo assim está 12 horas disponível para a empresa. No caso deste exemplo, o motorista pegou às 8 horas, largou às 22, teve 14 horas disponível para a empresa. Neste caso, a meu ver, acho que deveríamos acrescentar em todos estes exemplos mais 2 horas por dia. Só assim estaremos a ser justos e estaremos a ser corretos e vamos evitar abusos, vamos evitar excessos. Então, o que é preciso para fazer greve? Segundo diz a lei, muita atenção, artigo 531 do Código do Trabalho. O que é que diz o artigo 531 do Código do Trabalho? Só um sindicato pode decretar uma greve. Portanto, por muito que vocês queiram, só um sindicato em Portugal tem direito para decretar uma greve. Uma greve feita não sendo organizada por um sindicato carece de uma série de requisitos. Então, quais são esses requisitos? Primeiro, uma empresa tem que ter uma comissão de trabalhadores. Essa comissão de trabalhadores tem que convocar todos os empregados da empresa para ir a votos. O voto tem que ser secreto. Mais de metade dos trabalhadores tem que votar. E caso mais de metade vote, tem que haver mais de 20% dos votos favoráveis à greve. Então, só nesta condição é que uma firma poderá fazer uma greve, ou os empregados dessa firma têm direito à greve, sem ser preciso um sindicato. Caso contrário, será sempre preciso um sindicato para decretar uma greve em Portugal. Antes de falar da idade da reforma, vou só falar aqui um bocadinho sobre os sindicatos. Eu costumo dizer que os sindicatos é um mal necessário, ou seja, como vocês viram, os sindicatos fazem falta. Sem os sindicatos não conseguimos organizar uma greve como deve ser, nem estar apoiados em toda a plenitude. Ou seja, um sindicato é composto por trabalhadores e quanto mais união de trabalhadores houver, mais força tem esse sindicato. Ora bem, vou dar aqui um exemplo de como funciona um sindicato. Há muita gente que não sabe como é que funciona um sindicato e fala e às vezes não sabe bem aquilo que diz. Comparem um sindicato a uma firma que um condomínio contrata para tratar do prédio. Então, temos um prédio com 10 andares, toda a gente paga ao condomínio, toda a gente paga ao sindicato. Então, o condomínio ou a empresa que gera o condomínio vai zelar pela limpeza do prédio, pela manutenção do elevador, alguma pequena obra que seja preciso, essa empresa vai tratar. Ou seja, enquanto toda a gente pagar, esse condomínio vai andar limpo, vai andar apresentável e vai andar tratado.
Só que se aos poucos as pessoas que vivem nesse prédio começarem a deixar de pagar a cota ao condomínio, o condomínio vai deixando de fazer certos serviços, não é? E aos poucos, quando as pessoas derem por ela, quando só tiver a pagar uma ou duas pessoas à empresa do condomínio, o que é que vai acontecer? A empresa do condomínio simplesmente não vai continuar o trabalho, porque não é rentável, e o prejuízo que a empresa está a ter com o prédio não cobre o dinheiro que lá gastou. Obviamente vai deixar de trabalhar. Ou seja, isto pode-se comparar com os sindicatos. Os sindicatos, não tendo sócios, claro que não podem fazer o seu trabalho. Não podem exigir de um sindicato um serviço pelo qual não pagou por eles. Não podem querer ter o prédio limpo e tratado quando quase ninguém paga por essa manutenção ou por esse tratamento. Tudo o que tivemos a falar até aqui tem a ver com o novo CCTV, ou seja, tem a ver com as regras do jogo. E o que eu vos queria pedir a vós e a vossa ajuda, para já, vamos mostrar que somos unidos, vamos separar o trigo do joio, vamos ver verdadeiramente quantos é que nós somos. E temos que primeiro ganhar a nossa luta quanto ao Estado português. O que verdadeiramente me faz apelar à vossa união, para conseguirmos o que vamos falar a seguir. Até aqui, é como eu disse, foi para quem fez as regras do jogo. Isso foi a ANTRA, a NTP, foram os patrões. Vamos arrumar esta parte, como vamos também arrumar os sindicatos. E vamos deixar que os sindicatos e os patrões zelem por nós. Vamos nós mostrar que somos unidos, vamos mostrar que somos fortes. E quando nós pudermos mostrar a essa gente que estamos unidos e que estamos fortes, aí sim vamos ter os patrões a respeitar-nos e vamos ter os sindicatos do nosso lado. Mas até lá temos que fazer a nossa parte. E eu arranjei esta forma de mostrar que somos unidos, usando esta braçadeira negra. Vamos pôr a nossa cruz no Facebook para mostrar que estamos unidos, que estamos dispostos a lutar, que não temos medo, estamos aqui com coragem para dar a cara. E coragem para quê? Vamos então agora falar nos pontos sérios e o que verdadeiramente me faz-vos pedir ou fazer este apelo. E dada a reforma. Para a reforma antecipada, o que é que diz a lei? A lei diz que para a reforma ser antecipada é preciso que seja uma profissão de desgaste rápido. Ou então ser político. Para ser considerado desgaste rápido, são precisos ter em conta pelo menos um destes 3 pontos. E então, vamos falar um pouquinho deles. Pressão e stress. Está mais que provado, há inúmeros estudos feitos que as horas de mais stress que qualquer cidadão passa são as horas no trânsito. Então, nós passamos o nosso trabalho inteiro no trânsito. Portanto, mais stress do que o que nós passamos, impossível. Pressão. O nosso trabalho é cheio de pressão, trabalhamos com horários, sempre com horas marcadas, é toda a gente a exigir de nós, é o nosso padrão, é o cliente, é os carros ligeiros que estão sempre a apertar-nos, ou seja, mais pressão e mais stress do que a gente passa, impossível. Ponto número 2, desgaste emocional ou físico. Desgaste emocional, vamos começar por aqui. É uma vida solitária, horas e horas sozinho, de solidão, por vezes dias sem falar a nossa língua, enfrentar os problemas sozinho. Isto é um desgaste emocional muito, muito, muito grande. Já para não falar no físico, que é só vocês olharem à nossa volta e ver o estado e o aspecto da grande maioria dos motoristas, desde grandes problemas de coluna, excesso de peso, problemas nas articulações. Depois, como é uma profissão que requer muitas horas de nós, enquanto qualquer profissional pode dedicar um bocadinho, um dia ou 2 por semana ou 3 para praticar desporto, nós não temos essa possibilidade, porque nem em todo o sítio temos um duche disponível para dar.
Nem sempre paramos em sítio que a gente possa praticar um bocado de desporto. Ou seja, desgaste emocional e físico, é mais que evidente que a nossa profissão está carregada destes problemas. Ora bem, condições de trabalho. Condições de trabalho, gostava de ver alguém a viver e a trabalhar em 3, 4 metros quadrados, isto 360 dias no ano, e depois que me venha dizer que as condições de trabalho que são boas. Há aqui um ponto muito importante que nos dificulta muito a condição física. É o seguinte: o nosso trabalho é um trabalho muito parado, certo? E depois, quando chegamos a um cliente, por vezes é-nos exigido em muito pouco tempo fazer esforços bastante bruscos, desde ter que abrir o carro, subir, descer abaixo do caminhão, transportar paletes, pegar nisto, pegar aquilo, subir, descer, mais uma vez, às vezes ter que saltar um metro e meio de altura com todos os músculos frios. Isto ao longo dos anos vai provocando pequenas lesões no nosso corpo. E são condições, estas condições são todas mais que suficientes para a gente apelar a uma idade de reforma mais que justa para o nosso setor. Com todo o respeito que eu tenho por elas, mas acima de tudo tenho muito mais respeito pela minha profissão. Bordadeiras da Madeira, reforma aos 60 anos. Controlador de tráfego aéreo, 58 anos. Bailado clássico, 45 anos. Pescadores, 50 anos. Setor marítimo e portuário, 55 anos. Mineiros, 66 anos. Mas os mineiros têm aqui uma conta muito interessante. É o seguinte: os mineiros, por cada 2 anos de trabalho, há 1 ano de reforma antecipada. Ou seja, o mineiro que trabalha 10 anos em mina vai para a reforma aos 61 anos. E este cálculo aqui dos mineiros fez-me lembrar um exemplo muito bom que se poderia aplicar no nosso setor, onde se nós formos unidos, nós conseguimos, no mínimo dos mínimos, acho que por cada 5 anos de trabalho, 1 ano mais cedo para a idade da reforma. Este valor mínimo nós temos que conseguir. E nós conseguimos se formos unidos. Mas para isso temos que ser unidos, meus caros, e não estar à espera que ninguém faça o trabalho por nós. Mas nós, se formos verdadeiramente unidos, e o Estado português, para ser verdadeiramente justo connosco, pode ir muito mais além que estes 5 anos por cada ano de trabalho. Eu até dizia que um motorista que ao fim de 30 anos de profissão, quando atingisse os 30 anos de profissão, seria-lhe retirado por cada 3 anos de trabalho, 1 ano para a reforma. Ou seja, então, o que é que eu ia dizer? Se ao fim de 30 anos de profissão, por cada 3 anos descontar 1 ano, estamos a falar ao fim de 30 anos, 10 anos mais cedo na idade da reforma. Se atualmente a reforma está aos 67 anos, nós iríamos para a reforma aos 57 anos. Mas nós, motoristas, temos a reforma aos 65 anos, ou seja, 65 menos os tais 10 de 30 anos de profissão, daria 55 anos sem penalização. Ou seja, acho 55 anos uma idade justa para alguém que trabalhou 30 anos como profissional do volante, sendo que a maioria dos profissionais andaram 21 anos a ser enganados. Vocês puderam ver, com tudo isto que vos expliquei até este momento, há muita coisa aqui que está mal na nossa profissão, bastante. Mas esqueçam um bocadinho a revisão do CCTV, esqueçam essa parte, deixem isso para os patrões e para os sindicatos e vamos unir os nossos esforços para a idade da reforma. Como vocês viram, da idade da reforma estamos a ser esquecidos, portanto temos de ser unidos. E há aqui outro ponto importante que nós podemos juntar à nossa luta com a idade da reforma no Estado. São as multas. Há multas que sim, que até eu consigo compreender o porquê e o valor dessas multas, porque efetivamente há colegas na nossa profissão que tentam manipular os tacógrafos, isso é um dado evidente, mas há multas em que são pequenos descuidos e há multas essas que são fáceis de ver que é um descuido com valores exorbitantes. Acho que nessas multas
o Estado podia ter um bocado em atenção e podia ter valores de multas mais baixos. Então temos, dada a reforma, temos as multas e, em terceiro lugar, temos que ter dignidade por nós próprios. E, de forma geral, a população não nos tem respeitado, a nós motoristas. E eu muitas vezes não me sinto respeitado na minha dignidade como homem. E muitas vezes as pessoas esquecem-se que só porque vem um caminhão grande, por trás desse caminhão grande tem que vir um homem sem problemas. Não, atrás de um caminhão grande às vezes vem um homem com problemas, às vezes há falhas, há muita coisa. E a nós, motoristas, ninguém nos respeita no trânsito. A polícia persegue-nos a nós, os carros metem-se à nossa frente, nunca ninguém nos dá prioridade, estamos atrapalhados a fazer uma manobra, toda a gente nos dificulta a manobra, ninguém nos facilita. E a verdade é uma, nós somos, todas as profissões fazem falta. É certo, é verdade, todas as profissões fazem falta. Mas se vocês fizerem uma lista numerada que se toda a gente deixar de trabalhar, a primeira profissão a fazer falta são os motoristas. Somos nós que movimentamos o mundo. E ninguém nos dá o devido valor. Toda a gente respeita um médico, toda a gente respeita um doutor, toda a gente respeita um engenheiro. E nós, motoristas, ninguém nos respeita. E eu, durante 20 anos, fiz por merecer esse respeito. Portanto, acho que chegou o momento de nós fazer algo por nós próprios. Acho que chegou a hora da gente se juntar, separar o trigo do joio. Não é só ir para o Facebook, tic, e dizer mal, eu faço, eu isto, eu aconteço. Não é só dizer que vamos nos unir. Ok, queres-te unir? Chegou o momento. Não se esqueçam, Facebook, Grupo Motoristas na Luta. Para vocês pertencerem a este grupo, é preciso que trabalhem diariamente com a vossa abraçadeira. É preciso que alterem a vossa foto do Facebook. Metam lá uma cruzinha a dizer que estão unidos e que estão connosco. Não importa se és sindicalizado, não importa se és autónomo, não importa se tens um caminhão. Se tens um caminhão, trabalhas independente, tu também és um interessado no meio de nós. Até mesmo se tiveres muitos caminhões, se fores um patrão consciente que queiras pagar um pouco acima da média aos teus empregados, quando todos forem obrigados a cumprir, tu serás também terás interesse em que esta luta ande para a frente. Ou seja, com isto quero dizer, o grupo do Facebook Motoristas na Luta não é para luzinhas, nem é para brincadeiras, é para nós lá acertar ideias e desenvolvermos as nossas próximas atividades e saber o que vamos fazer daqui para a frente. Porque daqui para a frente isto tem que estar nas nossas mãos. Se houver algum sindicato que mais tarde se queira juntar a nós, esse sindicato terá que provar, por A mais B, que vai merecer o nosso respeito. Até lá, vamos ser só nós, motoristas, unidos, vamos concertar ideias, vamos nos organizar e vamos seguir em frente e vamos para a luta.